Boa noite, queridos. Graça e paz. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos iniciando mais uma terça-feira do nosso Mesa Redonda, em que nós, de uma forma muito especial e abençoada, nós temos aqui a presença sempre de um dos nossos missionários, que tem trabalhado no campo transcultural, que tem estado diretamente, lidando com a obra missionária e diante dos desafios. A obra missionária em si, ela já é um enorme desafio. A obra missionária, de fato, ela já é inspiradora e, ao mesmo tempo, extremamente desafiante. Nós falamos assim porque já tivemos a oportunidade de um dia estar no campo de missões, ainda que não foi transcultural, foi aqui mesmo, no Rio Grande do Sul, mas algo tão inspirador e tão desafiador. Ao mesmo tempo, o que nós temos também, além disso, é que diante da pandemia, diante da situação que nós, enquanto mundo, estamos vivendo, tem sido algo realmente mais do que desafiador. Tem sido literalmente dependência de Deus, total do Senhor. Dependência de Deus porque, na verdade, nós primeiro, contamos, sem dúvida nenhuma, sempre com a mão poderosa do Senhor para nos conduzir e nos direcionar sempre. Em segundo lugar, porque frente a uma pandemia, frente a uma situação de adversidade, essa situação ela se multiplica em termos de desafio. As questões financeiras, que o nosso mundo está também vivendo, o mundo inteiro, não apenas Brasil, mas o mundo inteiro está vivendo. E hoje, talvez aqueles que já visualizaram, já acompanharam aí os nossos convites, hoje nós temos a grata satisfação de ter o nosso missionário Jansen Costa, que está no Japão, Missionário Jansen, nós temos um carinho muito especial por ele, e é conhecido de muitos irmãos, certamente conhecido de vários que estão entrando agora aqui na nossa live, que está entrando aqui ao vivo conosco. Pastor Jansen tem sido realmente um instrumento nas mãos de Deus. Pastor Paulo Felipe até trouxe alguns dias atrás algumas informações a respeito do trabalho missionário que está acontecendo no Japão. E nós sabemos que, de fato, o Japão é um enorme desafio. Eu vou esperar que o pastor, nosso querido missionário, entre ao vivo aqui para me poder convidá-lo aqui na sala. Mas enquanto ele está talvez se conectando, Vamos ver se ele já chegou por aqui, vamos dar uma olhadinha. Ainda não, vamos esperar mais um pouquinho. Enquanto então ele está certamente se conectando, nós já trocamos umas ideiazinhas antes de iniciar aqui. Eu quero apresentar então, dar aqui uma pequena biografia do nosso missionário, nosso querido pastor Jansen, que está lá no Japão. Jansen Costa, 37 anos. Ele é brasileiro, E agora sim, ele está entrando aqui, o Jansen, ok. Relacionado conosco aqui. Brasileiro naturalizado no Peru, ou seja, é um brasileiro peruano, pastor Jansen, formado em letras, português e inglês, tem pós-graduação em aquisição de segunda língua, atualmente mestrando em estudos ministeriais interculturais. Talvez, pastor Jansen agora já está aqui ao vivo conosco, já estou dando uma biografia sua aqui, pastor. Talvez alguns irmãos vão lembrar, talvez aqueles que estão há mais tempo, mais antigos é feio, aqueles que estão mais tempo na nossa denominação, vão lembrar certamente do pastor Clerisnan, pastor Aneide Costa, que são os pais do nosso missionário, que são nossos missionários, muitos anos, pastor Clerisnan e pastor Aneide foram missionários transculturais. O pastor Jansen casado com a Jéssica, e hoje, atualmente, estão com 3 filhos, o Enzo com 6 anos, o Noah com 2 e o Theo com 4 mesinhos só. Jesus amado. É uma bênção, que desafio, pastor Jansen. Atualmente, o casal, então, juntamente com a família, está servindo ao Senhor como missionários no Japão, na cidade de Oaima, acredito que seja assim que se pronuncia, pastoreando uma igreja local, multicultural, ou seja, com imigrantes e descendentes japoneses, cooperando com os pastores locais ali no Japão, com projetos de evangelismo
é, via o ensino da língua estrangeira e participando também como membro da diretoria da JECC, que ele vai explicar daqui a pouquinho para nós, né? Que justamente é uma missão japonesa que abrange a região aonde está, então, o pastor Jansen, juntamente com a sua esposa, querida irmã Jéssica. Querido, bem-vindo. A nossa igreja se sente muito, muito honrada, muito feliz com a tua participação conosco aqui nessa noite. Para nós aqui é boa noite, para ti aí é bom dia, né? Porque nós estamos aqui 20 horas agora e 6 minutos. Para vocês aí é 8 da manhã, né? 8 horas e 6 minutos da manhã. Pastor Jansen, então bom dia para você aí, por favor. Fique à vontade, tu estás na Casa Betel de Porto Alegre, tu estás em tua casa, querido. Boa noite para vocês também. Obrigado, pastor. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando foi me estendido esse convite. Só para saber, o pastor está me ouvindo bem? O áudio tá bem? Tá. Show de bola. E eu confesso para vocês, né? Só foi no último período da minha vida morando no Brasil. Eu sou brasileiro, mas eu nasci no Peru, né? E eu morei no Brasil, acho que uns 7, 8 anos com a minha esposa, e só foi no último período do nosso tempo no Brasil que eu pude conhecer o Rio Grande do Sul, né? Falar que nem Jó falava, antes conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Né? E todo mundo falava alguma coisa, rapaz, os gaúchos são assim, mas eu vou lhe dizer uma coisa, pastor Gerson, eu me apaixonei, eu sou apaixonado por esse povo e ainda creio que Deus tem reservado coisas muito lindas para fazer através da vida de vocês. Obrigado, pastor, pelo convite. Prazer estar com vocês. Que bom, querido. Nós aqui estamos muito honrados e, olha, não é porque eu sou gaúcho, sou natural daqui do estado, mas essa terra é boa demais, homem. Quando tu voltar ao Brasil, nós vamos preparar aquela costela gorda de gaúcho mesmo, né? Banhadinho na farinha. Jesus, porque aí acabou a pandemia, acabou esse negócio de vírus, e aí nós vamos estar juntos aí, saboreando um bom churrasco gaúcho aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda vez que eu vou para o Rio Grande do Sul, eu volto ainda um pouco mais cheio. Ai. Faz parte, né? Faz parte, querido. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu já dei alguma introdução aqui a respeito do trabalho missionário. O trabalho missionário, de fato, eu estava falando antes de tu chegar na sala aqui, Jansen, que ser missionário já é um enorme desafio. Eu nunca tive a experiência da missão transcultural, como Deus tem te dado e deu para toda a tua vida, na verdade, porque tu és filho, né? Nasceu no campo de missões, tu és filho de missionário e atualmente também missionário. Eu tive a oportunidade de ser missionário apenas aqui na minha terra mesmo, na verdade, e eu sei o quanto é desafiador a questão do trabalho missionário. E agora, diante da situação que nós estamos vivendo, o momento em que o mundo, não é apenas o Brasil, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Japão, mas o mundo inteiro está vivendo. Eu queria que tu contasse para nós aqui, para a gente dar abertura já diretamente à nossa live aqui, querido. Como é que está a situação aí? Eu queria que tu contasse para os nossos irmãos, nossos amigos que entram aqui sempre conosco às terças-feiras, nesse momento de mesa redonda, de ouvir os nossos missionários, o que está acontecendo no mundo aí fora. Como está a situação aí no Japão e mais especialmente a tua cidade? Eu falei o nome dela, Oyama, eu acredito que seja assim. Me corrija, por favor, agora. Oyama, isso mesmo, Oyama. Falou certinho, pastor. Assim, nós estamos na região onde nós vivemos, graças a Deus, ainda é uma das regiões menos afetadas, apesar de que as regiões mais afetadas no Japão são todas ao redor da gente. Todas. 1h30 daqui, eu sou em Tóquio. Assim, o Japão, ele foi um dos primeiros países a enfrentar o Covid pela distância que nós temos da China e da Coreia. Porém, o Japão é uma ilha, é mais fácil fechar o Japão, né? Então, pelo fato de ser um complexo de ilhas, né? O engraçado foi que justamente via marítima que
o primeiro outbreak chegou aqui, foi através de um navio, um cruzeiro, e tinha muitos infectados lá dentro. O que as pessoas dizem, apesar da gente ter sido um dos primeiros países a enfrentar o coronavírus, o Covid-19, as pessoas argumentam que o governo japonês demorou muito em tomar ação, né? Porque essas medidas que foram tomadas no Brasil, nos Estados Unidos, no Peru, em outros países, medidas de quarentena, como na Espanha, em Portugal, não podem ser aplicadas efetivamente aqui no Japão. Deixa eu só explicar rapidinho isso para o povo entender. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, uma das questões que foi também tratada e assinada foi, isso vai parecer engraçado, mas foi a proibição de proibir a liberdade do cidadão, né? Então, o estado de emergência, ele traria como consequência, né, a suspensão da liberdade do ir e vir, colocando o indivíduo em quarentena dentro da sua casa. Isso você pode até instaurar o estado de emergência, mas você não tem o mecanismo suficiente para punir quem não se adequa. Então, você termina tendo, assim, várias pessoas se adequando, mas, por exemplo, né, se um negócio não quiser fechar, ou se as pessoas... O que aconteceu esses dias agora num parque? Nós estamos numa época onde floresce o sakura. Agora já terminou. Mas a gente espera um ano inteiro para ver essa florzinha. E ela floresce no Japão inteiro. Ela é linda, mas ela dura 2 ou 3 semanas, dependendo do tipo. Então as pessoas, normalmente nessa época, em março, abril, normalmente todo ano elas vão em massa aos parques, fazem piquenique para ver a flor, fazem festivais. Essa época do ano onde tem muitos festivais. Então o governo estava arrancando os cabelos, falando, pelo amor de Deus, não faça. Não. Esse ano não. Então instaurou-se o estado de emergência em 6 estados aqui, os mais contagiados, mas não em todo o Japão. E as pessoas ainda meio que não aguentavam estar em casa, iam no parque, ver as flores. Então o governo, já que as pessoas não estão deixando de ir ao parque ver as flores, o que o governo da cidade fez? Passou o trator e arrancou todas as flores, deixou o parque careca, né? Flores lindas, tulipas, né? Aí o povo todo triste, indo embora para casa. Mas assim, punir efetivamente você não pode, você pode remover. Agora, um fator também que nós temos que entender, né? Porque é muito difícil comparar Brasil, Peru com o Japão, né? Todas essas questões são muito diferentes. A estrutura, pastor, a estrutura social e a estrutura política do Japão são muito diferentes. Então, nós aqui no Japão, nós estamos acostumados a lidar com esse tipo de situação praticamente todo ano. A gente só espera virar o ano para dizer assim, agora esse ano vai ser o quê? Todo ano a gente tem um outbreak, porque o Japão é uma ilha, né? Então, às vezes, não sai, mas pipoca, assim, se multiplica, né? Prolifera muito rápido dentro da ilha. Então, todo ano vacina disso, vacina daquilo, corre para cá. Tanto que já o sistema é automático. Nas escolas mesmo, as crianças tomam as vacinas, automático. E a gente vai lidando com isso. Então, assim, você vê pessoas com máscara na rua, no metrô, no ônibus, é muito comum. Pessoas, né, pessoas que trabalham com o público usando luvas, isso faz muito parte do dia a dia da sociedade, não é uma novidade. O que agora aconteceu é que isso ficou mais intenso, né? E aqui também tem outra questão, pastor. O japonês nem sempre ele manifesta o que verdadeiramente ele pensa. Não é que nem a gente é a flor da pele, né? Se qualquer coisa, você já sabe se o brasileiro está com medo, se o brasileiro tá bravo, se o brasileiro está feliz, porque a gente manifesta isso. O japonês, culturalmente, né? Vamos lembrar que o Japão é a maior macrocultura homogênea do planeta. Então, se você vai de norte a sul, você vai encontrar uma maneira de pensar muito parecida, gostos muito parecidos. Aí você observa o comportamento do japonês em relação
a essa situação, tem dois fatores culturais que nós temos que entender. Uma palavrinha chamada de tatemae e outra palavrinha chamada de honne. Tatemae é o que o japonês verdadeiramente, é o que o japonês vai falar, vai expor, e honnen é o que ele verdadeiramente pensa. Então, é muito complexo fazer uma análise aqui, porque a gente vê uma coisa, mas a gente sabe outra. Né? Eu sei, isso aí você vai desenvolver, pastor, só depois de aprender o idioma, conhecer as pessoas, conviver, entender a cultura. Você tem que fazer uma leitura de tudo que é paralinguístico, tudo que não é verbal. Você tem que entender todo o panorama. Então você está conversando com a pessoa não lhe diz frontalmente o que ela pensa, sente, mas você obtém, você subtrai essa informação. Então assim, né? Aqui sumiram, antes do Brasil sumiu, você não encontra mais máscara, álcool, teve uma época que sumiu papel higiênico, começou a faltar arroz, num país que o maior produtor de arroz, um dos maiores, começou a faltar arroz, e você vê através desses indicadores que o pânico estava tomando conta das pessoas. Mas você vê as pessoas e você não vê pânico. Você vê gente fazendo fila, né? Primeira vez em 4 anos que eu tive que fazer fila para entrar no supermercado, né? Mas todo mundo de boa, lá, aquele vento gelado. Tudo para quê? Para pegar uma máscara. E o primeiro dia foi triste, porque eu fiz meia hora de fila naquele frio. Quando chegou na minha vez, o cara falou assim, acabou. Aí eu volto. Aí a minha esposa, uma pessoa abençoada, assim, ela falou assim, não tem problema, fica tranquilo, amanhã você faz fila de novo. Aí lá vai a gente fazer fila de novo. Mas assim, né, o japonês, pastor, ele é muito acostumado a lidar com essas questões. Em 2011, a gente teve uma crise nuclear aqui na usina, no norte, a 2 horas da nossa casa aqui. É um grande terremoto que quase destruiu o Japão. Em 2008 e 2009 tivemos uma crise financeira muito forte. E assim, vamos voltando até a Segunda Guerra Mundial, e o Japão tem sabido se reerguer. É um povo muito laborioso, muito esforçado, um senso de comunidade muito forte, porém há um distanciamento social já natural. O japonês não se toca, não dá mão, não se abraça, não fica se beijando, né? Os casais não... É muito raro. Hoje, talvez os casais mais novos, a gente veja alguém segurando a mão de outra pessoa, mas isso é muito, muito raro. Então, tudo isso meio que contribui. A gente só reforçou, né? Se você guardava meio metro de distância, agora você guarda 1,5 metro, 2 metros. Todas as lojas têm separadores aí para você não ter contato. É assim, né? Mas não é igual como está acontecendo no Brasil, no Peru. Então, porque a estrutura social é diferente, né? Então, agora também nós temos muitos imigrantes, pastor, né? Então, muitos imigrantes. Nos últimos anos, temos recebido muitos... Antigamente, era imigrantes do Peru e do Brasil. Do Brasil é o número 1, né? E agora, nos tempos modernos, é mais China, Sudeste Asiático e Meio Oriente. Nós temos muitos imigrantes de lá. Então, as coisas vão se diluindo, vão se diluindo, vão se diluindo. Mas nós estamos enfrentando, né? Os nossos filhos estão sem poder ir à escola. E logo no primeiro ano, aliás, esse ano é o primeiro ano de escola do Enzo, né? E assim, pastor, aqui o pai e a mãe, eles têm que participar muito da vida escolar da criança. É reunião disso, é reunião daquilo, é voluntário para isso, né? Aqui, os responsáveis, por exemplo, pela segurança, pela limpeza da escola, são os próprios alunos, todo dia, e os pais. Os alunos que eles vão a pé para a escola, as escolas são regionalizadas, então dentro de cada região o aluno faz a sua filinha, se organiza o grupo do bairro, como que vai ser o mapa. É muito complexo, pastor, é super complexo, mas a comunidade aqui é muito forte. Tá? E se a gente não sabe falar japonês e a gente não entende a cultura, a gente vive alienado. E eles fazem questão de, realmente, a gente se manter nessa zona de conforto. Já que você não quer aprender o japonês, você não faz parte da cultura, fica no teu canto,
você não fica sabendo de nada, e a vida não chega até você, você vive numa bolha. Mas se você de fato quiser se envolver e fazer parte da vida em sociedade no Japão, você tem que entrar no esquema. E tem sido uma grande luta. Interessante, Jansen. Deixa eu te pegar um gancho teu que eu achei muito legal, muito interessante que tu falou, né? E aqui eu falava um pouquinho, bem no iniciozinho da nossa live, não sei se tu já estava aqui ao vivo conosco, como é desafiador o campo de missões. E veja bem, o isolamento social, talvez para o japonês, não é algo assim que, por exemplo, o brasileiro aqui está surtando, né? O que a gente ouve aqui nas casas, né? Claro que eu estou falando de não crentes principalmente, né? Eles estão surtando porque não estão habituados. O brasileiro é o toque, é essa coisa latina, na verdade, é esse clima tropical, enfim. O pessoal está surtando aqui, na verdade, com relação a isso. E alguns dias atrás até eu disse para a Dani, para minha esposa, né? Nós estávamos caminhando, indo para a igreja, e aí todo mundo com a máscarazinha. Eu disse, me sinto no Japão, na Coreia ou na China, porque lá é tão comum, né? E aqui, assim, tá todo mundo mascarado agora, né? Esse Jesus amado. Mas bem como tu falaste agora há pouco, né? Realmente não é, talvez nada assim, muito, muito, muito longe. Mas eu acredito que os nossos irmãos e nossos amigos que estão nos ouvindo, e isso que eu vejo como é um desafio para o missionário, para a igreja, para vocês, como pastores da igreja local aí, né? Porque é uma questão cultural desses dois pensamentos, de interpretar o que o outro está pensando. Nós aqui, os brasileiros, né? Nós falamos, sentimos e falamos o que sentimos. Às vezes a gente acaba até falando demais, não era para falar tanto, mas é coisa de brasileiro. Já, tu acabaste de falar isso, eu achei muito interessante, né? Que desafio para o missionário, para vocês aí, na verdade, né? Para poder realmente entender, compreender essa cultura, trabalhar nessa cultura, né? Que talvez já está tão acostumada desde a Segunda Guerra, né? A se reinventar, a uma proteção, enfim, a tudo isso como tu tens aqui já mencionado, meu irmão. Então, eu fico imaginando como é desafiador para vocês ser igreja neste momento. Eu queria que tu compartilhasse conosco aqui, Jans, pastor, como é que vocês, enquanto missionários, a igreja local, diante de toda a situação e até mesmo diante dessa cultura desafiadora que vocês têm? Eu queria que tu pudesse compartilhar conosco aqui, por favor. Tá. Assim, pastor, como as coisas, né, aqui no Japão, não é que ninguém não está ligando para o Covid, né? Você lê as notícias, eu estava lendo as notícias aqui no jornal agora há pouco, ou você assiste na televisão, tá ali, tá na primeira página, toda a informação, né? Nós chegamos a 12 mil casos, né? E eu estava lendo a informação está ali. Só que tudo é tratado com muita calma. Todos os dias os políticos estão debatendo isso. Mas é feito aquilo que eu falei, né? A maneira como se expressa não reflete realmente o que se sente dentro. Há uma preocupação? Pelo que eu observo, sim, é uma preocupação, né? No entanto, a maneira como se é lidado com tudo isso, eles tentam manter a calma, né? Isso talvez também, pastor, porque a gente vive numa terra de muitos perigos naturais, terremotos intensos, tufões, tsunamis, inundações. Isso aí faz parte de quase todo ano. Nós temos a última visita que eu recebi em outubro de um amigo do Brasil, ele chegou, poucos dias depois passou um tufão gigante cortando o meio da cidade aqui. Então, assim, e desde criancinha se ensina a ter calma, né? 2 dias atrás nós tivemos um terremoto aqui, e quando o terremoto é muito forte, eu saio para ver os meus filhos, né? O Enzo, que já teve 3 anos de prézinho, ele estava debaixo da mesa olhando para mim, papai, na mesa, tá? Então, assim, para nós não é aquilo, meu Deus, eu vou morrer, meu senhor, né? Qual é o procedimento agora? É que nem piloto, o avião tá caindo, o piloto tá calmo. Olha, o motor direito faltou, vamos fazer, né? Então mais ou menos isso, né, professor? E qual é o papel que se espera da igreja? Na verdade, o governo
nem a sociedade, ninguém espera nada da igreja. Porque, número um, é uma igreja para cada, se eu não estiver errado, se a minha estatística ainda estiver boa, é em torno de cada 15 mil pessoas você encontra uma igreja. Cada igreja tem em média de 30, 40 membros. Então, o impacto da igreja sobre a sociedade não é tão considerável. E a sociedade, por esse próprio estilo e já ter tudo bem encaixadinho, né, não é que espera, que nem nos Estados Unidos, espera abrigo. Nós não temos mega igrejas aqui, né? Não temos igrejas com mega estrutura. O que se espera de fato da igreja? Número um, dar o exemplo de responsabilidade social, né? Romanos 13, o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos submeter às autoridades. E assim, o primeiro-ministro dá a ordem, e quando eu digo dar a ordem aqui, normalmente eles dizem assim, por favor, faça. Né? Instaura-se o estado de emergência. Então eu fui ver na página da nossa cidade, o prefeito, ele disse, olha, de fato, nós estamos entrando, por favor, vamos fazer assim. Ele escreve carta agradecendo, obrigado quem está acatando. Então todas as nossas reuniões foram online agora. A gente está fazendo oração online. Nós temos oração de segunda a sexta, todo dia, 7 da manhã, uma live, eu compartilho uma palavra e oramos. Nós fazemos isso só nos dias úteis, pastor. Hoje foi o dia 953. Nós estamos andando para 1000 dias de oração. Nós temos oração corporativa nas quartas-feiras, também foi online agora. Nós temos estudo bíblico, são 2 horas de estudo intenso e profundo, livro por livro da Bíblia, formando formadores, né? Fazendo discípulos para discipular. Sábados, também agora via Zoom. E os nossos cultos passaram a ser online também, né? Nós temos um período de louvor e o culto já é uma mistura entre ensino e também um pouco um aspecto evangelístico. Então, assim, não é que nós estamos de alguma forma cooperando no fator social, fazendo alguma coisa. O que se espera de nós, talvez, é a nossa responsabilidade de não sermos espalhadores do caos, e sim pregadores de paz. É tempo onde nós temos que pregar a palavra. E se eu tiver um minutinho no final, depois eu falo sobre isso, né? Não quero entrar nisso, mas o que se espera de nós é aquilo que o mundo não pode dar, pastor, né? Se você fechar as padarias, você sabe que não vai ter pão. Se fechar os cinemas, você sabe que não vai ter filme. E se você fechar as igrejas, não vai ter o quê? É esse o quê que é a nossa responsabilidade, né? Então, nós tentamos manter o foco sobre isso, né? Mas no final eu falo sobre isso, se tiver um tempinho. Querido, tu falaste algo assim que eu particularmente, assim, e acredito que todo o cristão fiel ama de paixão, zela. Falou 953 dias de oração. Eu digo aleluia do lado de cá. 1000 dias. Nossa, isso é bênção total de Deus. Só para compartilhar um pouquinho, enquanto a gente vai trocando ideias aqui, agora à tarde, inclusive, antes de vir para cá, eu estava com um grupo de liderança cristã evangélica de Porto Alegre, formada por pastores, por líderes também de outras frentes evangelísticas cristãs, todos cristãos. E quando foi nos oportunizado falar naquele grupo, eu disse, irmãos, avivamento verdadeiro se dá por palavra de Deus e pela oração. Nós podemos ter as melhores ações, as mais lindas ações, e todas elas são muito bem-vindas, mas se nós não realmente equilibrarmos a oração e a palavra, movimento. E movimento a gente sabe, enquanto tem gás, está fazendo. A hora que terminar o gás, o movimento também termina. E tu falaste algo aí, pastor Jansen, que é profundo. 953 dias de oração. Olha, glória a Deus. Eu estou vendo aqui vários irmãos aqui, né? Que bênção, glória a Deus, louvado seja o Senhor. É bênção de Deus, amado. E eu quero aproveitar esse gancho, né? Esse gancho. Eu sei que tu não é gaúcho, mas eu acho que tu entende quando eu digo quando é um gancho. Aproveitar o ensejo aí, né?
A gente para que diz, vou tu... aproveitar a carona lá de onde eu era. Repete, Jansen, não entendi. Lá em Sorocaba, onde eu morava, a gente diz, vou aproveitar a carona. Beleza, vou pegar essa aí então, vou pegar essa do Paulista. Vou aproveitar a carona que tu falou de 953 dias de oração, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho aqui para os nossos irmãos, os nossos amigos que estão aqui ao vivo agora, como é que a igreja onde você está pastoreando, né, tanto o pastor Jansen, pastora Jéssica, né, ou não sei se ela é ordenada ou não, mas cuidando das vidas, né, pastora junto contigo aí no ministério, como é que vocês estão atuando, então, né, atualmente, qual tem sido, né, o desempenho aí do ministério, a operação, enfim, os desafios? Como é que a igreja no Japão, aí na cidade de Oaima, está atuando, então, sob teu cuidado e teu pastoreio aí, querido? Fala para nós, então, aí, por favor. Assim, a composição da nossa igreja é bem complexa, porque nós temos uma igreja multicultural. O nosso desafio como igreja é que nós queremos poder pregar o evangelho a todos. Não queremos restringir o evangelho a um grupo cultural. Então, quando eu assumi essa igreja, a igreja já estava aqui, ela foi plantada, aliás, pelos meus pais em 2005, 2007, não me lembro por aí. Nós temos brasileiros descendentes de japonês, nós temos hispanos descendentes de japonês, né, várias pessoas biculturais. Nós recebemos visita de pessoas do Sudeste Asiático, do Meio Oriente. Semana passada tivemos um cara de Paquistão e o outro que era um muçulmano da África do Sul. Nós recebemos pessoas de vários continentes. Porque assim, pastor, só para explicar uma coisa, né? Nessa cidade você tem igrejas japonesas e você tem igrejas estrangeiras, onde você tem os brasileiros, aqui tem muita Assembleia de Deus e uma igreja quadrangular, e você tem alguns hispanos em menor número. Mas, normalmente, as igrejas étnicas são voltadas para a sua própria etnia, né? E a igreja japonesa, né, pela distância cultural, é muito difícil você conseguir abraçar todos os imigrantes, a menos que eles se adequem, que eles se adaptem, né? O cara fala japonês, ele entende a cultura, e ele vem até a igreja, porque os esforços evangelísticos da igreja japonesa são poucos. Então, o desafio que chegou, né, a nossa bandeira, assim, que Deus colocou diante de nós entendemos isso, é de nós nos levantarmos, nós levantarmos uma liderança forte, uma liderança ou pluricultural, que possa fazer a ponte cultural e bem munida, bem preparada com o evangelho para poder dar razão da sua fé, pregar o evangelho efetivamente e levar as boas novas de salvação, né? Nós temos feito parcerias. Deus me permitiu ano passado conhecer um ministério, a rede ministerial étnica do Japão. Então, as lideranças de diferentes etnias, e nós vamos fazendo parcerias. Olha, eu posso evangelizar e pregar uma pessoa que vem de Sri Lanka. Mas aí, cara, se eu precisar dar continuidade, como ninguém fala o idioma, ninguém entende a cultura, você pode fornecer, você pode providenciar alguém, vamos fazer essa parceria. Beleza, então, parceria feita. Então, vocês vão nos ajudar. A gente pesca e passa para vocês, né? Porque, assim, a nossa visão não é a gente engordar esse lugar. A nossa visão é a gente levar almas para o céu. E uma vez que nós temos o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Salvador, o mesmo Evangelho, né, temos o mesmo Espírito Santo, e vamos para o mesmo lugar, pastor Gerson, então também podemos concluir que temos a mesma missão. Então vamos trabalhar junto. E aqui não se trabalha junto, pastor. Então a gente tem tentado fazer esse elo entre as igrejas japonesas e as igrejas imigrantes. Nós somos a única igreja imigrante que trabalha com as igrejas japonesas, no plano, no papel mesmo, né? Eu participo de todas as reuniões. No começo foi extremamente difícil, porque, meu Senhor, que idioma difícil é esse de aprender?
E eu sou formado em linguística, tá? E tenho me esforçado bastante. Hoje, graças a Deus, eu tenho orado e pedido muito a Deus para me abrir o entendimento. Eu consigo me relacionar com os meus vizinhos, consigo me relacionar com os pastores. Nós temos um trabalho em parceria, um trabalho evangelístico através do ensino, o pastor mencionou, o ensino da língua estrangeira, com uma das igrejas mais tradicionais. Conheço as lideranças das igrejas japonesas e também, assim, o que me tem sido mais difícil é cooperar com as igrejas imigrantes, porque elas são muito voltadas para si mesmas, né? Mas Deus também tem me dado graça. Ano passado comecei a desenvolver amizades. E assim, pastor, lidar com uma igreja já não é fácil. O senhor é pastor, o senhor sabe disso. Já não é fácil, porque eu não estou mais agora voltado para os meus próprios problemas. Eu tenho filho pequeno, filho em idade de escola. Eu tenho um filho de 2 anos que, meu senhor, ele tem assim o espírito de Rambo nele. E assim, né? Nós temos das notícias que chegam do Brasil, pastor, parece que cada vez assim, chega uma pedrinha, depois chega uma pedra média, depois chega um pedrão, depois começa a chover meteorito aí na cabeça. Só chega a notícia ruim e você vai segurando aqui e você fala, Deus, eu creio no Senhor, eu acredito, eu creio. E você vai avançando. Agora, a igreja ainda ser multicultural, você já fala assim, Deus, peraí, né? O quê? Mas eu glorifico a Deus porque desde criança ele foi me formando para isso. Eu acho que o Senhor já tinha isso no seu plano. Eu nunca... Deus sabe que não era parte do meu plano natural ser pastor nem missionário. Eram as 2 únicas coisas que eu não queria ser. E são as 2 únicas coisas que hoje eu sou. Então, assim, talvez o que para muitos parece ser difícil, às vezes para o próprio pessoal aqui da igreja, você fala, mas pastor, como assim? A gente fala, calma, calma. Aí a gente vai começar a ensinar inglês, pegar alguém, começa a ensinar japonês. E nós estamos tentando formar uma geração bicultural para fazer ponte cultural, para levar o evangelho daqui para cá. Foi o que o apóstolo Paulo fez, é por isso que nós temos um Lucas, né? É por isso que nós tínhamos aí. Então, essa galera meio que estava no backstage também, todos eles, no Novo Testamento, todos eles eram pontes culturais, que levavam de judeu para grego, de judeu para romano, e para lá, e para fora, né? E assim o evangelho chegou até nós. Por que não aqui, pastor? Por que não aqui? Dá para fazer. Ninguém está fazendo. Então nós entendemos que essa é a nossa responsabilidade, para que efetivamente o evangelho seja pregado nesse lugar. Nós não estamos tentando assim. Porque algumas pessoas me perguntam, por que você não tem agorinha um culto em japonês? Porque eu não preciso construir sobre alicerce de outro. O apóstolo Paulo diz isso. Menos de 1 quilômetro, eu tenho um pastor que é colega meu, que trabalha, é um pastor japonês, faz um trabalho, ele é um dos que melhor faz o trabalho evangelístico. É um cara de Deus, um cara tremendo. Eu prefiro cooperar com ele. Ele vai fazer isso melhor do que eu. O que ele precisa é de cooperação. Então eu não vou lá arrancar peixinho dele. Não quero construir sobre alicerce de outro. Fala assim, olha, pastor, como que eu posso te ajudar? Chegou o cara aqui, vamos fazer essa transição, pastor, veja bem. E ele é um cara de Deus. Eu trabalho com outro que está do outro lado da cidade, que é igualzinho. Ele olha para mim e fala, por que você não faz isso na sua igreja? Porque Deus colocou em meu coração fazer com você. Você vai cuidar deles melhor do que eu. Eu estou aqui para te... E o meu trabalho efetivo como pastor é levantar uma liderança que faça essa ponte. Eles não vão poder fazer isso, pastor. Quem tem que fazer isso sou eu. Agora, às vezes, explicar isso aqui para todo mundo é bem complicado. É muito complicado, pastor. Mas amém. Chance, muito bom falar contigo, é muito bênção mesmo. Claro, eu fico aqui, na verdade, ouvindo e ao mesmo tempo, realmente, assim, glorificando a Deus pela maneira poderosa que o Espírito Santo te orientou nesse tempo para estar numa terra que a gente sabe, claro, nós sabemos por ouvir falar, né? Como tu tinha aquela imagem do Rio Grande do Sul, né? Tu só ouvia falar, depois os meus olhos não viram, mas a gente sabe, né, que realmente o desafio com o oriental, né, é outra cultura, é outra situação, e quando eu te ouço, e certamente os meus irmãos aqui também te ouvindo, querido, é uma inspiração do próprio Espírito Santo para ti, é uma visão que Deus, né, tem te dado, porque realmente tu
Falou tudo, querido. Olha, o reino, o Pai é um só, a Bíblia é a mesma, né? Temos jeitos diferentes, mas o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Que bênção de visão, né, que Deus realmente tem te dado. Querido, eu quero também, talvez no iniciozinho da nossa live, tinha poucos irmãos aqui, eu quero mais uma vez, né, então avisar a todos vocês, tem muita gente que já te acenou aqui. Eu vi aqui até, acho que o pastor, nosso querido Bertio está aí também com a gente, não sei se ainda está. Que maravilha, a gente fica muito honrado, né, porque uma presença dessa entre nós aqui nessa noite, nessa live, bênção de Deus, e muitos irmãos mandando abraços, saudação, beijo, Deus abençoe e assim por diante. Jansen Costa, 37 anos, ele é brasileiro, já falei isso para vocês, para quem não pegou, eu estou só repetindo, né, ele vem de uma família de missionários, pastor Cleirisnan e pastora Neide Costa, e ele citou aqui, eu vou repetir, né, para quem não estava no início da nossa live, que ele tem um desafio missionário e tem ainda o desafio de ser pai, né? 3 filhos, o Enzo com 6 anos, o Noah com 2 e o Theo com 4 mesinhos. Jesus, que desafio maravilhoso e abençoado. Essa é uma missão poderosa que realmente Deus tem te dado. E agora ele acabou de descrever para nós aqui o trabalho que ele tem desempenhado aí junto à igreja de Oaima, isso aí, numa região ali do Japão. Quero avisar também aqui, antes de uma palavra final tua aí, Jansen, que nós aqui agora no Brasil, mais precisamente a nossa igreja em Porto Alegre, nós agora focamos, enquanto estamos com as portas do templo fechadas, para uma programação diária. Então, para os nossos amigos que estão aqui ao vivo conosco, amanhã nós vamos ter o encontro da família Betel. Tá? Você pode tirar mais informações nas nossas redes sociais, como é que funciona, eu quero participar do encontro, tranquilo. Culto de oração também pelo Zoom, nas quintas-feiras, às 20 horas. Os nossos PGs também às sextas. Os jovens continuam se reunindo no sábado à noite também pelo Zoom. A nossa escola tem sido algo bem dinâmico, né, com todas aquelas classes funcionando ao mesmo tempo. E uma equipe de irmãos aí, né, liderados pela Cris e pela Simone, tem conseguido fazer com que a escola continue viva, bênção de Deus. E o nosso grande culto, meus irmãos, que estão aqui na nossa live, está pelo Face e pelo YouTube. Pelo YouTube, eu peço encarecidamente a cada um de vocês que se inscrevam lá, tá? Se vocês quiserem, até porque os youtubers todos dizem, dá um joinha. Também, se quiser dar joinha, pode dar, não tem problema nenhum. A gente vai ficar até feliz. Não tem problema não. Mas se inscreva, porque nós precisamos atingir 1000 inscritos ali, irmãos, para continuarmos, então, transmitindo os nossos cultos pelo YouTube. Pastor Jansen, querido e amado, eu queria que tu pudesse agora, né, já nos encaminhando ao final da nossa live aqui, que tu pudesse... Qual é a palavra que você tem aqui, querido, não só para a igreja de Porto Alegre, né, para a igreja Betel, que boa parte dos nossos irmãos que estão conectados, mas eu já estava olhando aqui, tem alguns amigos nossos, né, que são nossos queridos também, que participam conosco nas nossas transmissões. Já até anunciei outros irmãos de outras partes do Brasil que estão também ligados conosco. Qual é a tua mensagem? O que tu poderias falar para nós aqui nas tuas considerações finais aí, querido? Antes de dar a palavra, pastor, você pode me dar só um minuto para pedir oração para a igreja? Eu quero pedir que a igreja, por favor, ore seriamente, ore muito pela situação dos missionários. Né? Eu mantenho muito contato com os missionários que estão na Ásia e, bom, também com os missionários que estão no mundo, né? Nós sabemos que esse tempo difícil afetou a igreja, a economia da igreja, a igreja não se reúne, né? Mas muitas vezes nós não sabemos como está a situação dos missionários, porque, por exemplo, eu no Japão, vou dar o meu exemplo, eu tenho visto religioso, eu não posso trabalhar no Japão, mas eu pago imposto no Japão, faço parte da vida do Japão, pago imposto no Brasil, e as economias dos missionários, né, o sustento dos missionários tem se despencado praticamente pela metade, né? Aí surgem os profetas do caos, sai do campo, volta. E eu passei a noite, 2 noites atrás, depois de uma conversa com um líder no Brasil, eu pensei, falei muito com Deus,
Disse: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor me trouxe a esse lugar. Como eu não tenho o costume de chorar as minhas mazelas aos outros, e sim aos pés do Senhor, talvez muitos não sabem, né? Mas se o Senhor me trouxe, não é uma crise que vai me tirar. Quando o trabalho estiver completado, o Senhor que me trouxe, o Senhor vai me levar para outro lugar, e assim vai terminar a minha vida nessa terra. A vida do homem, diz o apóstolo Tiago, é como... o apóstolo Pedro vai dizer que a vida do homem é como a erva, se não estiver errado, que a sua glória é como uma florzinha que nasce da erva. Nós não queremos glória para nós. Isso não interessa. Eu quero ter a minha conta cheia lá no céu. Eu quero chegar lá e ver todos vocês e os que a gente pôde levar conosco, e a Jesus Cristo. Eu quero ver minha mãe, os que foram antes de mim. A minha fé é uma fé escatológica, mas os tempos que vivemos são difíceis e desafiadores. Difíceis mesmo. Então, orem, por favor, porque a palavra de Deus diz em Filipenses, que o próprio apóstolo Paulo disse que o nosso Deus tem recurso suficiente para suprir as nossas necessidades. Ele é rico em glória. E o apóstolo disse: eu sei o que é ter fartura e eu sei o que é passar escassez. Eu sei o que é comer bastante e o que é comer pouco. E eu descobri o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Ele dizia assim: ó, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo é a resposta. Então, assim, por que não eu? Não tem problema, pastor. Não é escassez, não é momento financeiro difícil que vai me tirar daqui. Eu vou cumprir os propósitos que Deus me trouxe aqui para cumprir. Mas eu queria pedir que a igreja ore, porque nós precisamos da oração uns dos outros. É uma maneira de carregar os fardos uns dos outros, como ensina o apóstolo Paulo lá no final da sua carta aos Gálatas. Eu rogo que vocês orem por nós, para nosso fortalecimento. E ali eu queria pegar o gancho para entregar a palavra para vocês. E é uma palavra muito simples, querido. Eu vou ser bem direto. Não percam o foco. Não percam o foco. Ponto A, veja bem, Deus te conheceu de antemão, te chamou e te justificou. Ele resolveu a tua situação judicial perante o Pai. E Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Agora, nós somos salvos para a eternidade. Nós temos uma esperança escatológica, ponto B, onde nós reinaremos com Cristo, lhe veremos face a face, seremos como Ele. E não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá Covid, não haverá doença, não haverá política ou corrupção, não haverá pecado, será maravilhoso. Se a terra de vocês é maravilhosa, imagina se o pecado não a tivesse atingido, o que seria? É esse ponto B. O nosso problema está aqui, pastor, nesse trajeto aqui, ó, entre A e B. O justo pela fé viverá. Essa passagem é breve. Para alguns pode ser meses. Para outros pode ser muitos anos. Mas não se compara. É pálida em relação à eternidade. Agora veja que constantemente esse mundo tenta fazer a gente perder o foco das coisas que importam. São problemas aqui, problemas financeiros aqui, problemas de saúde aqui, problemas de relacionamento aqui, problema político. Eu vejo crente falando de política, que o Brasil está assim, perdendo tempo nisso, e perdendo tempo em todo tipo de conversa, me perdoe, inútil para efeitos da eternidade. Não que não tenhamos direito de tomar um café e conversar, mas palavras inúteis para a eternidade. E às vezes a gente termina fazendo parte do grupo dos profetas do caos, ao invés de pregar o evangelho, aquele que vai trazer paz, esperança, que sobrepassa, que excede o entendimento, o raciocínio humano. E nós vemos Jesus falando lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O Pai sabe do que vocês precisam. Ele sabe. Nós vimos o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo: olha, não andem ansiosos por nada, antes sejam conhecidas as vossas petições com toda súplica, com toda oração e ação de graça.
Colossenses capítulo 3, versículo 1, se vocês de fato ressuscitaram com Cristo, se morreram para o pecado e foram batizados na morte de Jesus Cristo, ressuscitaram para uma nova vida, para ser nova criatura, 2 Coríntios 5. Então, como diz Colossenses 3, 1, se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Coloquem a sua mente na coisa do alto e não nas coisas terrenas. Não perca o foco. A mensagem atrás de tudo isso é não perca o foco, não perca o foco. O autor da carta aos Hebreus vai dizer, lá no capítulo 12, olha para frente, não tem um caminho que foi colocado diante de você, ande. Persevere com os olhos fitos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Isso me lembra quando os meus filhos começaram a andar. O Enzo começou a andar, o Noah começou a caminhar, eu estendia, me agachava, a gente estendia os braços e falava, vem papai, vem. Olha para o papai. E a criança olhando para o papai começa a dar um passo e 2 passos, porque quando você olha nos olhos do pai, as circunstâncias, elas se tornam secundárias, elas desaparecem, elas esmorecem. Não é que elas não são reais. Em nenhum momento Jesus disse, olha, tá tudo na mente de vocês. Para de inventar esse negócio de fome, negócio de crise, vaza. Não. Ele disse, o pai de vocês sabe que vocês têm necessidades. Hebreus capítulo 4 vai dizer lá no finalzinho que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele sofreu tudo que a gente sofreu, ele foi tentado em tudo, ele passou por tudo, então ele sabe. De fato, as circunstâncias são verdadeiras. Covid, política, economia desmoronando, mas mais do que feliz é o homem que se refugia no Senhor. Não perca o foco, igreja. Se alguma coisa eu posso lhe dizer hoje, essa noite, não perca o foco das coisas que valem para a eternidade, porque não adianta chegar com conta cheia na eternidade e lá ter uma conta vazia. Não adianta viver uma vida de religiosidade, achando que está tudo certinho do nosso jeito, sem conhecer, sem se relacionar, sem ter uma intimidade profunda com Jesus Cristo, para chegar lá e ouvir, não te conheço. Mas eu passei a vida inteira na igreja, eu não te conheço. Amados, em nome de Jesus, não perca o foco. Nós somos a igreja. Você não foi chamado para ser um proselitista político. Você não foi salvo. Jesus Cristo não derramou o seu sangue na cruz do Calvário para você se preocupar quantos carros cabem na garagem, quanto dinheiro, será que eu já tenho o suficiente na conta, como vai ser os meus últimos dias. Você não sabe se você vai ter, daqui 10 anos ainda você vai estar vivo. Você não sabe, é um passo de cada vez, é uma hora de cada vez, é um respiro de cada vez. E se tudo que a gente vive, pastor, não é para a honra e glória de Deus, a gente está desperdiçando a nossa vida e nós vamos desperdiçar esse tempo, esse vírus que está passando, nada mais é do que um trovão da misericórdia de Deus, Deus amplificando a sua voz aos ouvidos ensurdecidos, dizendo assim, eu sou a resposta. Voltem para os meus braços. Aqueles que não me conhecem, venham. E a minha igreja, levante-se. Não perca o foco. Não perca o foco. Logo mais, eu leio. Algumas pessoas têm medo de ler o Apocalipse, pastor. Toda vez que eu leio, meu coração se enche de esperança, porque lá está a vitória do Cordeiro. Lá está a vitória. A nossa vitória está lá. E ele diz assim, Jesus escreve às igrejas, fala às igrejas, as 7 igrejas na Ásia Menor, ao vencedor, àquele que perseverar, aquele que chegar, a esse eu estou esperando, eu vou receber, eu darei a coroa da vida eterna, eu vou colocar vestes brancas, aquele que perseverar de modo algum experimentará a segunda morte. Por que vocês estão com medo da primeira morte? Vocês têm que viver alegres, que de modo algum vocês vão experimentar a segunda morte. E se a primeira morte vier, nada mais é do que a passagem para o cumprimento, a realização de tudo que nós esperamos e sonhamos. Se hoje nós sofremos com Ele nós reinaremos. Pastor,
que a igreja não perca o foco, que a igreja seja a igreja de Jesus Cristo. Não existe igreja autônoma, não existe igreja sem missão. A missão é do Senhor, a igreja é do Senhor, então a missão do Senhor é a missão da igreja. É assim que funciona. Não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Jesus Cristo. Submetemos a nossa vontade à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, apresentando os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça, como sacrifício vivo, sendo transformados todos os dias pela renovação da palavra do Senhor, a renovação da nossa mente, para que essa sujeira saia e os nossos olhos continuem fitos em Cristo Jesus. As ondas estão aqui, o mar está elevado, o vento está soprando, a tormenta está atormentando todo mundo. E Jesus diz assim, vem, e a gente desce do barco, olhando para Jesus, e anda sobre as águas. Não é a crise que vai me tirar daqui, pastor. Eu vou andar sobre as águas. Quem me trouxe, vai tirar. E quem me trouxe, vai cumprir o que ele começou. Porque isso aqui não começou comigo. Eu estou num trecho finito dentro de um trabalho que começou muito antes. Foi meu Deus que o começou. E o meu Deus o terminará. Então eu tenho que ser responsável, pastor. Quando foi construído um dos maiores prédios aqui de Tóquio, uma das maiores torres, eu olhava para aquele prédio e eu pensava, quem colocou aquelas janelinhas lá? Será que essa pessoa que colocou a janelinha ali tinha acesso a todos os detalhes? A todos os planos de toda aquela estrutura? Será que ele tinha necessidade de saber o que havia na cabeça do arquiteto? Não, ele tinha uma função. Você vai colocar as janelinhas. Eu vou colocar as janelinhas. Mas não fui eu não sou o arquiteto. Não sou quem começou e não sou quem vai terminar. Então eu passo isso que Deus tem falado para mim. Ouça, aquele que tem ouvidos, ouça. O mundo, aquele que o espírito maligno que governa este mundo está tentando te desorientar, que você perca o foco, porque se você perder o foco, a tua família perde o foco, a igreja perde o foco, então nós não podemos cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Em nome de Jesus. Pastor querido, nós temos um minutinho antes de cair aqui diretamente, né? Porque já estamos faltando um minutinho para terminar a nossa live e aí termina. 1 hora é o tempo máximo que a gente tem antes que perca o sinal aqui. Que palavra de Deus! Eu preciso terminar. Talvez a gente não vai conseguir até o fim ao vivo, mas tu fez um apelo aqui, querido, e eu, em nome de Jesus, quero fazer isso agora aqui. Nós vamos orar. E eu quero que a igreja que está reunida aqui nessa hora, junto nessa live, ela ore pelo Japão e pela vida do Jansen e da Jéssica, em nome de Jesus. Pai amado, Senhor, está diante de nós, ó Deus querido, um apelo, Senhor, que o teu servo tem feito, porque esta obra quem iniciou foi o Senhor, Pai. E tu que és o idealizador desta obra, Pai, tu vais, Senhor amado, realmente, tu tens o começo, porque tu és o alfa, mas tu também tens o fim, porque tu és o ômega. E nós declaramos como igreja no Brasil, em Porto Alegre, Senhor amado, e no Brasil inteiro, que tu venhas de forma especial sobre a vida do teu servo e da tua serva e de toda a sua família, meu Deus. Nós declaramos aqui profeticamente, Senhor amado, que aquele Senhor que fez, ó Pai amado, ó Deus amado, que aqueceu a chama no coração do teu filho, Senhor amado, para que hoje ele estivesse, Senhor, aqui, Senhor amado, a muitos quilômetros longe de nós, ó Deus, que ele da sua terra natal, é o mesmo Deus que vai sustentá-lo nesse tempo de dificuldade, em nome do Senhor. Pai, não lhe faltará, Senhor amado, os recursos, em nome do Senhor. Senhor, nós somos homens, nós somos, ó Pai amado, seres humanos, ele tem filhos como eu também tenho. E, ó Deus, eu rogo a Ti, Pai, que não faltará o alimento na mesa do Teu servo, em nome de Jesus. Nós oramos por isso e declaramos isso para glória, honra e louvor do Teu nome. Pai, que ele receba nessa quarta-feira, Senhor amado, a Tua bênção e graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, querido. Amém. Obrigado, pastor. Amém, querido. Deus abençoe a tua vida, a tua família e a cada um dos nossos amados irmãos. Deus abençoe vocês também que estiveram presentes conosco nessa live.
muito, muito especial estar contigo, querido. Deus te abençoe e uma boa quarta-feira aí, em nome de Jesus.